E aí, meus amores, como vocês estão? Tudo bem? Aqui tá tudo indo, né? Vamos para nossa última aula de reações orgânicas, então? Ó, daqui fim, hein? Falamos de substituição, de adição, de eliminação. Agora a gente vai falar da oxidação, finalizando o conteúdo de reações orgânicas. Belezinha? Vamos lá, então. Vamos falar primeiro das reações de oxidação, tanto oxidação quanto redução, né? Esses processos são inversos um do outro. Então vamos lá. O que são as reações de oxidação? Ó, presta atenção aqui. Vai ter o envolvimento do oxigênio. Para oxidar, eu preciso de oxigênio. Mais especificamente, as reações de oxidação são aquelas que ocorrem com alteração do número de oxidação do NOx do carbono. Vocês já viram as reações de oxidação lá atrás, né? As reações de óxido-redução, oxidação e redução. Esses processos caminham juntos. Não é diferente na orgânica, mas como a gente está trabalhando com compostos de carbono, a gente vai observar a alteração do NOx e especificamente do carbono, beleza? Quando a gente fala de composto orgânico, normalmente a gente tem compostos com cadeias longas, com muitos átomos de carbono. Para eu não precisar ficar observando e encontrando o NOx de cada átomo de carbono para ver se mudou ou não, a gente tem um caminho um pouco mais fácil para pensar na oxidação e na redução de compostos orgânicos. Então aqui, ó, redução, aumento do conteúdo de hidrogênio ou diminuição do conteúdo de oxigênio. Então, para a gente observar o processo de redução em um composto orgânico, a gente vai observar se a quantidade de hidrogênio aumentou do reagente para os produtos ou se a quantidade de oxigênio diminuiu do reagente para os produtos. Assim, a gente não precisa ficar buscando e encontrando o número de oxidação de todos os átomos de carbono. Só observa isso. Quando tem redução, ou eu diminuo a quantidade de oxigênio, ou eu aumento a quantidade de hidrogênio. Consequentemente, nesse processo, o NOx dos átomos de carbono envolvidos nesse processo de redução vão diminuir. A oxidação é o contrário. Eu vou ter um aumento do conteúdo de oxigênio ou diminuição do conteúdo de hidrogênio. Então, na oxidação do reagente para os produtos, ou aumenta a quantidade de átomos de oxigênio ou diminui a quantidade de átomos de hidrogênio. Consequentemente, eu vou ter um aumento no NOx do carbono envolvido no processo de oxidação, beleza? Vamos prestar mais atenção na oxidação, principalmente no aumento do conteúdo de oxigênio. As reações que a gente vai ver agora, dentro dos processos de oxidação, vão trabalhar bem com essa ideia de aumentar a quantidade de oxigênio durante as reações de oxidação. Dá uma olhadinha aqui, ó. A gente tem, partindo do metano, de um alcano. Quando o metano se transforma em metanol, então meu alcano se transformando em álcool, eu aumentei a quantidade de oxigênio. Eu não tinha nenhum, passei a ter um. Ó, daqui para cá, rolou uma oxidação. Depois, álcool, se ele sofre mais uma reação de oxidação, ele se transforma em aldeído. Ah, não teve aumento no número de átomos de oxigênio, mas teve uma redução no número de átomos de hidrogênio. Então aqui, ó, tinha 2, tinha 4, foi para 2. Se diminui o conteúdo de hidrogênio, continua sendo oxidação. De aldeído para ácido carboxílico, aumentou um oxigênio, oxidação. De ácido carboxílico para CO2, dióxido de carbono. Eu não aumentei oxigênio, mas eu diminuí hidrogênio. Então, esse sentido aqui, ó, a gente teve aumento de oxigênio em alguns processos e diminuição de hidrogênio em outros processos. A gente teve aqui uma sequência de oxidação do alcano
do metano até ele chegar a CO2. Se eu voltar, eu tenho os processos de redução. Belezinha? Vamos focar na oxidação. Vamos falar de um tipo específico de oxidação, tá? Que é a oxidação enérgica dos álcoois. A gente tem mais reações de oxidação na química orgânica. A gente tem a oxidação branda dos álcoois, a gente tem a ozonólise, mas são reações que a gente não vai trabalhar agora, tá? Não tem necessidade nesse momento em relação a vestibular. Mais para frente a gente vai conversar sobre essas reações. Hoje a gente vai falar da oxidação enérgica dos álcoois. Então vamos ver aquele processo do álcool se transformando em aldeído, em cetona, em ácido carboxílico, tá? Vai ser essa sequência que a gente vai fazer. Então, quando a gente coloca um álcool em contato com um agente oxidante, isso é importante, eu preciso ter um agente oxidante. Pode ser água oxigenada, pode ser um ácido, tá? Mas eu preciso colocar o álcool, o meu composto orgânico que vai oxidar, em contato com o agente oxidante, beleza? Ó, vai fazendo relação desses termos com os termos que vocês viram lá nas reações de óxido-redução da inorgânica. Agente oxidante é aquele que obriga uma outra substância a sofrer oxidação e, consequentemente, ele sofre redução. Então, vamos colocar o álcool em contato com um agente oxidante. Dependendo do álcool, se ele for primário, secundário ou terciário, a gente vai ter produtos diferentes. Então, coloquei um álcool primário, vou oxidar um álcool primário, vou ter um determinado produto. Vou oxidar um álcool secundário, outro produto. Terciário, outro produto. É isso que a gente vai ver e é o que a gente tem que prestar atenção nas reações de oxidação dos álcoois. Dependendo da classificação do álcool, eu tenho um produto diferente no processo de oxidação. Álcool primário, galera, aquele em que a hidroxila está ligada a um carbono primário. Coloquei em contato com um agente oxidante. Não precisa saber quem é, ó, tá aqui entre colchetes o oxigênio. Significa que tem um agente oxidante nessa reação. Vai ter eliminação de uma molécula de água, ó. O que aconteceu? Álcool primário, quando ele sofre oxidação, ele sempre se transforma em aldeído. É essa sequência. Álcool primário se transforma em aldeído. Eu tenho a saída de 2 hidrogênios do álcool, que vão se combinar com o oxigênio do agente oxidante e sair na forma de água. O álcool se transforma em aldeído. Se eu continuar essa oxidação, o aldeído se transforma em ácido carboxílico. É essa sequência. Álcool primário. Quando ele é oxidado, ele se transforma em aldeído. O aldeído, se continuar a ser oxidado, se transforma em ácido carboxílico. Eu posso parar a reação aqui no aldeído, ok? Se esse for o meu produto de interesse. Se não, eu deixo a oxidação continuar e chego no ácido carboxílico. Ácido carboxílico não oxida mais, beleza? Eu não tenho mais local, não tem mais ligação para colocar oxigênio aqui, ou não tem mais hidrogênio para ser tirado desse carbono. Por isso que a oxidação para ali. Álcool secundário. Álcool secundário, ele se transforma diretamente em cetona. Observem, galera, a gente tem do álcool primário para o aldeído uma diminuição em átomos de hidrogênio, oxidação. Do aldeído para o ácido carboxílico, um aumento nos átomos de oxigênio, oxidação. Álcool secundário, eu tenho só hidrogênio para sair daqui, ó. Então, o álcool secundário, ele vai direto para cetona e para ali. Esse carbono não tem mais hidrogênio para perder ou não consigo mais colocar oxigênio nesse carbono. Então, primário, aldeído ácido, secundário, cetona. O álcool terciário não vai sofrer oxidação. Porque o álcool terciário, o carbono que a hidroxila está ligado,
não tem hidrogênio para ser retirado, ou não dá mais para colocar oxigênio. Então, quem sofre oxidação? Carbono primário, oxidando a aldeído. Tá? A reação raramente para nesse estágio, o aldeído continua sendo oxidado ácido carboxílico e o álcool secundário sofre uma oxidação, se transformando em cetona. Ponto mais importante, tá? Saber a diferença da oxidação de um álcool primário e de um secundário, ok? Vamos falar agora da combustão. A combustão e a esterificação, que é a próxima reação que a gente vai falar, vocês já conhecem. Então é só para dar uma lembrada no conteúdo. Vocês já estão ligados o que é o processo de combustão. A combustão ela é também uma oxidação, por isso ela está aqui. Tá? Mas, dica do coração, quando a gente fala de reação de oxidação orgânica, a gente tem que lembrar mais da oxidação dos álcoois. Álcool primário oxidando a aldeído, depois a ácido, álcool secundário oxidando a cetona e álcool terciário que não oxida. Então, esse é o ponto mais importante. Agora a gente vai dar uma revisada em algumas outras reações. Então, combustão, reação de queima de um composto. Sempre que eu falo combustão, eu estou falando da queima. Quando eu vou fazer uma reação de combustão, eu vou queimar alguma coisa. Eu necessito, obrigatoriamente, para fazer uma reação de queima, uma combustão, de gás oxigênio, que a gente chama de comburente. Então, na nossa reação de combustão, eu tenho combustível, que é o cara que vai ser queimado. Depois eu tenho ele reagindo com oxigênio, que a gente chama de comburente. E aí eu tenho a formação dos produtos. Pode ser CO2 e água, pode ser CO e água, pode ser carbono e água. Aí depende se a reação é completa ou incompleta. E a classificação da reação completa, incompleta ou incompleta depende da quantidade de oxigênio disponível para essa reação acontecer. Então a gente tem aqui, ó, observem que o metano, o CH4, ele está fazendo o papel de combustível. Qualquer coisa que vai ser queimada, a gente chama de combustível. Então pode ser o metano, pode ser gasolina, pode ser álcool, né? Pensando aí em combustíveis orgânicos. Tá? Pode ser madeira, pode ser papel, enfim, qualquer coisa que a gente vá queimar, a gente chama de combustível. Eu sempre tenho que reagir o meu combustível com gás oxigênio, O2, que é o nosso comburente. E aí, dependendo da quantidade de oxigênio disponível na reação, eu posso ter uma combustão completa ou incompleta. Já adianto para vocês que uma combustão 100% completa é bem difícil. Tá? É bem difícil acontecer. Na maioria das vezes, a gente vai ter uma parte do combustível sofrendo combustão completa e uma parte sofrendo combustão incompleta, ok? Quando a combustão é completa, a gente, né, toda a quantidade de combustível e de oxigênio vão reagir, eu vou formar gás carbônico e água, CO2 e água. Essa é a reação mais comum. Quando a gente fala de combustão na química orgânica, galera, pensa combustível mais gás oxigênio dando CO2 e água. Na maioria das vezes, os exercícios consideram as combustões completas. Se for incompleta, ele vai te falar. Tá? E aí, combustão incompleta, a gente tem dois tipos. Quando eu formo CO, monóxido de carbono, ou quando eu formo só carbono sólido, a fuligem. Tá? Então, dependendo aí da quantidade de oxigênio disponível, principalmente, a gente tem diferentes tipos de combustão. Mas vocês podem perceber que elas são bem parecidas. Só vai mudar em um dos produtos. Se é CO2, se é CO ou se é só carvão. Ok? Mas deem atenção para a combustão completa. Beleza? Então, tranquilinho, só para a gente dar uma lembrada na combustão. Vamos falar agora da esterificação. Também só uma lembrada na esterificação, porque a gente já falou de esterificação. Lá atrás, nas funções orgânicas,
quando nós falamos dos ésteres. Mostrei para vocês como que era a formação de um éster a partir da reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então, a esterificação é sempre a reação entre um ácido carboxílico e um álcool, formando éster e água. Aqui, ó, ácido e álcool formando éster e água. Lembrando, o ácido perde a hidroxila, então vai sair a hidroxila do ácido e vai sair o hidrogênio da hidroxila do álcool. A hidroxila do ácido com o hidrogênio da hidroxila do álcool vão formar água. O oxigênio com o radical orgânico do álcool vão se ligar ao carbono do ácido carboxílico, formando o éster. Sussu? Então, nessa reação forma-se também a água, devido à saída do hidrogênio do álcool, não é qualquer hidrogênio, é o hidrogênio da hidroxila do álcool, e uma hidroxila e a hidroxila do ácido, beleza? Então, aqui, ó, ácido acético ou ácido etanóico, reagindo com etanol. Ácido perde a sua hidroxila, álcool perde o hidrogênio da hidroxila. Esses caras vão formar água. O oxigênio do álcool vai lá se ligar com o carbono do ácido, o carbono que perdeu a hidroxila, formando éster. Aqui a gente formou o metanoato, etanoato de etila, ou acetato de etila. Beleza? Então aqui, ó, mais um exemplo. Ácido propanóico com etanol. Sai hidroxila do ácido, sai hidrogênio da hidroxila do álcool. Esses caras se unem, formam a molécula de água. Oxigênio do álcool vai lá se ligar com o carbono do ácido, formando o meu éster, que no caso aqui é o propanoato de etila. Fechou? Só para a gente não esquecer, reação de esterificação é importante. Tá? Quando a gente fala de reação orgânica, pensando em vestibular, Enem, as primeiras fases dos vestibulares, a chance de aparecer uma esterificação é grande. Tá? Os vestibulares gostam de usar a esterificação como exercício envolvendo reações orgânicas, principalmente primeira fase e Enem. Então prestem atenção na esterificação. Para finalizar, vamos falar da saponificação. É uma reação que envolve éster também, mas o seu produto, um dos seus produtos, a gente chama de sabão. Então, por isso, saponificação. A saponificação, ela é conhecida, né? A gente chama ela de saponificação popularmente, mas ela é uma hidrólise básica de éster. Hidrólise, porque eu vou ter a quebra. Lise é quebra, tá? Hidro tem a ver com água, então tem água no processo. Mas hidrólise básica é porque eu vou ter a quebra de um éster usando uma base inorgânica, os hidróxidos. Então, hidrólise básica de éster vai ser a quebra da molécula de um éster a partir de uma base inorgânica, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, tá? Formando um sal de ácido carboxílico, um sal de ácido, um sal orgânico e álcool. Então aqui, ó, o éster, normalmente o éster que a gente tem na saponificação, essa reação aqui, galera, é a reação do sabão, sabe o sabão caseiro, que a gente pega o óleo e aí reage ele com soda cáustica, fica lá mexendo 20 horas mais ou menos, aí você faz sabão. Então, está aqui. Quando a gente vai fazer sabão, usando, né, a partir de uma reação de saponificação, que é uma hidrólise básica de éster, o éster que a gente utiliza são ésteres de cadeias longas, as gorduras ou os óleos. Tá? Gordura e óleo são ésteres, os triglicérides são ésteres. Então eu vou pegar lá o meu óleo, que já foi utilizado, que tem
função orgânica éster, e vou reagir com uma base, no caso o hidróxido de sódio, que a gente conhece popularmente como soda cáustica. Então vou reagir com a soda cáustica, de preferência quente para acelerar o processo. Tá? Quando eu misturo o óleo com a soda cáustica, que eu dissociei em água quente, tomando todo o cuidado do universo, porque os vapores que sobem são tóxicos, quando a gente faz esse processo de colocar a soda cáustica na água quente, eu vou ficar mexendo lá no balde, passa a tarde mexendo quando vai fazer sabão. Você vai formar como produto o sal de éster e um álcool. De que maneira? Como que vai ocorrer a reação? Aqui eu tenho meu éster, galera. Tá? De maneira bem simples essa reação. A base, hidróxido de sódio. Eu vou ter a quebra da ligação oxigênio radical orgânico e eu vou ter a dissociação da minha base, separando em Na+ e OH-. O Na+ vai entrar aqui no lugar do radical orgânico, formando um sal. Por que esse cara é um sal? Porque ele tem um ânion e ele tem um cátion. Quem que é formado por cátion e ânion? Sal. Seja inorgânico, seja orgânico. Esse é orgânico porque o ânion é proveniente de um composto orgânico. O cátion é sempre metálico, né? Com exceção do amônio, é sempre metálico. Se o sal for inorgânico, o ânion também é inorgânico. Se o sal for orgânico, significa que o ânion é proveniente de um composto orgânico, como é o caso aqui do sal de éster. Tá? Então aqui é mais bonito chamar de sal de éster e não de ácido, porque os ácidos também dão origem a sais orgânicos. Tá? E aí a hidroxila que sobrou com o radical orgânico que saiu vão formar o álcool. Beleza? Então aqui, ó, ácido graxo. Ácido graxo são ésteres de cadeias muito longas, beleza? Esses são os ácidos graxos, que vão formar os óleos ou as gorduras. Quando eu reajo um ácido graxo com o hidróxido de sódio, ó, quebra dessa ligação, dissociação da base, sódio vai entrar aqui com oxigênio, formando o meu sal de éster, que a gente chama popularmente de sabão, e a hidroxila com o radical orgânico vão formar o álcool, que a gente chama de glicerol. O glicerol, ele é a base da glicerina, glicerol ou glicerina. Tudo bem? Sussu, galera. Então, ponto mais importante da aula de hoje, oxidação do álcool, né? Diferenciar álcool primário, secundário, terciário e os tipos de oxidação. Tá? Combustão e esterificação, mais uma revisão. E a saponificação, que é a reação de fazer sabão, a partir da reação entre um éster e uma base inorgânica. Belezinha? Então, finalizamos o conteúdo de reações orgânicas e encerramos por aqui. Beijinhos, até semana que vem.